Ele falou assim: examine as escrituras, nela você vai encontrar a vida eterna. Realmente, quando as pessoas veem muita desgraça, algumas pessoas falam assim: Deus está fazendo juízo, Deus está castigando mesmo. Eu vou falar para você: o que está acontecendo não é Deus, não. Apocalipse 11, versículo 18, está escrito assim: Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Tá? Tudo que vocês estão vendo por aí é tecnologia humana. Tá? São simplesmente tecnologia humana. São filhos do diabo que controlam esse mundo aqui. Por isso que a Bíblia fala: o Deus desse mundo é o diabo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Tá? Por enquanto, Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. E ele está dando oportunidade para as pessoas se converterem. Tá? Porque morrem pessoas todos os dias. Tá? De doença, de desastre, de acidente. Todo dia morrem pessoas. O problema não é morrer. O problema é para onde você vai se você morrer. Tá? Tanto faz se vai morrer de terremoto, se vai morrer de doença, se vai morrer de acidente. O problema é onde você vai passar a eternidade. Então, a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. O que vocês estão vendo acontecer no clima é a mão do homem. O que vocês estão vendo dessas doenças é a mão do homem. Tá? O diabo, ele quer trazer o anticristo para a terra para governar esse mundo aqui. É o que está na Bíblia. Tá? E ele vai fazer isso com a permissão de Deus. Por isso que o que está acontecendo, que foi profetizado, foi que haveria guerras, nação contra nação e reino contra reino. É Deus que faz guerra? É Deus que manda matar? Não, são sinais que Deus está avisando que iria acontecer. Haverá fome. Será que Deus tem prazer em que passe fome? Jesus multiplicou pão para a multidão de pessoas. E Deus continua sendo o mesmo. Então Deus não é o Deus que está causando fome. Peste. Jesus curou todos os doentes que aparecia pelo caminho. Então tudo isso daí que vocês estão vendo é tecnologia humana. Tá? É os filhos do diabo, como está em João 8:44. Esses filhos do diabo estão na política. Por isso que não perca seu tempo em votar em Bolsonaro, em Lula ou qualquer outro palhaço que apareça, tá? Porque é tudo farinha do mesmo saco. São todos filhos do diabo. Foi o diabo que gerou essa raça desde o livro de Gênesis, tá? Então não perca tempo de confiar em homens, não. A igreja não é deste mundo. A igreja não precisa de médico, tá? Salmo 103 fala: Ele é o Deus que sara todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Isaías 53 fala: Ele levou sobre si na cruz todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Jesus falou assim: eu dou poder para vocês curarem os enfermos. Tá? Então, a cura já vem da parte de Deus. O que vocês estão vendo aí é puro satanismo. Tá? E o diabo manipulando as pessoas. Tá? E as pessoas que são pobres, que deveriam estar no reino de Deus, a maioria está no reino do diabo. Tá? Por quê? Por causa dos seus ídolos. A culpa é por causa dos ídolos. Tá? Porque o diabo não teria poder contra a igreja se a igreja estivesse firme na fé. Mas o diabo, o rei, né? Rei do futebol, né? Rei do funk, Deus desse mundo aqui, ele tem seus ídolos. Você acha que quem que levantou o ídolo do futebol? Deus? Deus não dá a glória dele para homens. As pessoas vão em estádio de futebol e fica aquele louvor, aquele culto para homens. Vai num show de rock, num qualquer outro show, aquele louvor para o diabo. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso, porque além de morrer, você pode ir para o inferno com essa idolatria. É só você ler Romanos capítulo 1 que você vai ver. Deixaram a verdade de Deus para dar ouvido à mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então tome cuidado, examine as Escrituras. Nela você vai encontrar a vida eterna. São elas que de mim testificam. Porque depois da morte, aí vai ser tarde demais para você descobrir que foi enganado. Tá? Então, Apocalipse 11:18. Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Quando? Depois que Jesus tirar a igreja dele daqui. Depois que ele tirar a igreja dele daqui, a mão de Deus vai pesar sobre essa humanidade. E esses filhos do diabo vão ser jogados no inferno. Aqueles que adoraram a besta, aqueles que receberam a marca e o número da besta, né?
esses vão ser jogados no inferno. Salmo 9,17. Serão lançados no inferno todos os ímpios, os perversos, os filhos do diabo e todos aqueles que se esquecem de Deus. Tá? Então, não se esqueça. Não se esqueça dele, não. Tá? Porque ele não se esqueceu de nós. Ele falou: estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Tá? Então, guarda o que tem, para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Hein? Deus abençoe. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem, e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Tem uma passagem em Apocalipse 11, versículo 18, que fala assim: Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Quem está destruindo a terra não é Deus, tá? Essas catástrofes que vocês estão vendo acontecendo por aí, pestes, fome, guerra, não é Deus que está causando isso, tá? Jesus falou assim num sermão profético que haveria guerras, rumores de guerras antes da sua vinda. Deus não está interessado em fazer guerra, porque Deus não está interessado em matar ninguém. A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, tá? Deus não ia causar doença, tá? Agora, tudo que vocês estão vendo acontecendo por aí é tecnologia humana, tá? São vírus fabricados em laboratório para matar, né? São guerras feitas pelos homens por causa da ganância do dinheiro para matar. O que vocês estão vendo por aí não é a mão de Deus. A mão de Deus ainda vai descer. Ah, por enquanto é só o diabo fazendo aquilo que está nas Escrituras, tentando trazer o anticristo para governar esse mundo aqui. E ele vai fazer isso com a permissão de Deus, porque Deus está procurando quem adora a ele, e o diabo também está com seus adoradores. Então o que está acontecendo no mundo são apenas cumprimento das profecias que está escrita nesse livro. Tem que acontecer. Haverá guerras, fomes, pestes, terremotos. Deus ia mandar peste, agora não. Agora não é hora ainda do juízo de Deus. O juízo de Deus ainda vai chegar. Agora é a hora. É hora de você analisar as Escrituras e você estar preparado para o dia da vinda dele. Essa que é a hora. Você está cheio do Espírito Santo, com as suas vestes brancas, lavadas, purificadas dos seus pecados, porque ele falou que viria nas nuvens para buscar a sua igreja. Depois que ele tirar a sua igreja daqui, aí sim, aí a mão de Deus vai descer sobre essa humanidade aqui. Vai destruir os filhos do diabo, vai destruir aqueles que adoraram a besta, aqueles que adoraram o dragão, né? O anticristo. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem, porque as coisas vão piorar, tá? Morrem todo dia, tá? Milhares de pessoas morrem todo dia. O importante é você saber para onde você está indo, se Deus te chamar hoje, tá? Guarda o que você tem para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Em breve o Filho do Homem virá. Eis que vem sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Examine as Escrituras. Nela você vai encontrar a vida eterna. Vocês têm muita informação hoje, né? Tanta notícia, um fala uma coisa, outro fala outra. E as pessoas estão mais perdidas com tanta informação do que aquelas que não têm informação. Porque uma profecia de Daniel fala assim que as pessoas iam correr de uma parte para a outra. A ciência iria se multiplicar. Mas você nem sabe quem está falando a verdade e quem não está. Por isso que se você examinar as Escrituras, você não será confundido, tá? Porque tudo que está acontecendo no mundo hoje está profetizado aqui. Haveria as guerras, nação contra nação, reino contra reino. Haveria fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E tudo isso seria o princípio das dores. E Jesus falou: quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima, tá? Morrem milhares de pessoas todo dia. É para onde que estão indo? Porque vocês estão correndo para um lado para o outro, está tudo perdido, ninguém sabe quem está falando a verdade ou não. Para onde que estão indo? O erro do povo está em Romanos 1:28. Não se importaram de terem conhecimento de Deus.
Perde tempo com futebol, ficam perdendo tempo com shows, perdendo tempo com novelinhas, com filme, com Netflix. E o que a sua alma está sendo edificada com mentiras? Hein? O que a sua alma está sendo edificada com fantasias? Sexo virtual? Só isso? É ficar no celular vendo sexo virtual? Cuidado, você está destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. O ser humano foi criado para adorar a Deus e não o diabo. Por isso que a geração de Noé foi toda destruída, dizimada. 8 pessoas escaparam. Quando chegou o juízo, não tiveram para onde correr. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então se prepara, porque ele falou que viria, ele não vai mentir. Nunca mentiu. Mateus 24, Jesus falou, sermão profético, falou assim: olha, cuidado que ninguém engane vocês. Virão muitos em meu nome, dizendo ser o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Haverá pestes, fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Haverá uma grande tribulação na terra como nunca houve e nem haverá jamais. Tá? Então o que está vindo por aí é muito pior do que a gente imagina. Por isso que é importante você estar em comunhão com Ele, porque Ele vai vir nas nuvens. Num abrir e piscar de olhos, quando soar a trombeta no céu, Ele vai recolher a sua igreja. Por enquanto que vocês estão vendo essa destruição por aí, é só a mão do homem. Tecnologia humana, filho. Esses vírus fabricados em laboratório, esse aquecimento global que é uma mentira, tudo isso aí é a mão do homem. Tudo isso aí é tecnologia humana. Jesus vai voltar, filho, quando Ele voltar aí mesmo, aí que a mão dele vai pesar sobre aqueles filhos da desobediência. Bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Apocalipse começa assim, ele termina assim: se alguém tirar qualquer palavra desse livro, se alguém acrescentar qualquer coisa ao que está escrito nesse livro, Deus acrescentará as pragas, acrescentará as maldições que estão escritas nesse livro, e Deus tirará o direito da árvore da vida e da cidade santa. Então interprete muito bem, direitinho, né, através do Espírito Santo, o que está escrito nesse livro, para você não ser enganado. Virão muitos em meu nome, dizendo ser o Cristo, enganarão a muitos. Jesus é a imagem do Deus invisível. Tá? O próprio Deus se manifestou, veio aqui para desfazer as obras do diabo. Morreu, porque ele tinha que morrer. O sangue dele é o que nos ia dar vida. O sacrifício dele para nos dar salvação, vida eterna. Tá? Ele tinha que vir como homem para pagar o preço do pecado do homem, tá? Com o seu próprio sangue. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Muitos serão enganados. Jesus falou: cuidado, falsos cristos, falsos profetas farão grandes milagres. Se você correr atrás de milagres, você vai ser enganado. Você pode ter certeza disso. E as pessoas estão correndo atrás de milagres, por isso que estão sendo enganados, tá? O apóstolo Paulo escreve a Tessalonicenses e fala assim: olha, não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus enviou, Deus permitiu o espírito do erro para que acreditem na mentira. Tá? Jesus não morreu só para fazer milagres. Não, Ele morreu para salvar as nossas almas do inferno. Milagres é uma consequência da nossa fé. Tá? Então toma cuidado que muita gente está sendo enganada. O que vocês estão vendo hoje não é a mão de Deus, não é castigo de Deus. Essas enchentes, peste, isso aí não é mão de Deus, não. A mão de Deus pesa muito mais do que isso. Isso aí não passa de tecnologia humana. Aquecimento global não existe. Existe HAARP, tecnologia para aquecimento, para terremoto. Tá? O homem inventou muitas coisas. Depois que ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou assim: não haverá limite para o conhecimento do homem. Já inventaram um chip, um judeu cientista inventaram um chip para botar no olho do cego de nascença, para o cego enxergar. Jesus não precisou da tecnologia, ele cuspiu no chão, fez barro e colocou no olho do cego, o cego passou a enxergar. Ele criou o globo ocular do cego. Agora os cientistas, os homens, estão criando tecnologias. Por quê? Porque o diabo é o Deus desse mundo. Você está achando que o diabo quer ir para o inferno? Satanás quer isso aqui. Satanás quer esse reino. Ele
não quer ir para o inferno, não. Ele quer ficar aqui. Por isso que ele destrói, mata, rouba a sua fé, a sua esperança, o seu amor ao Criador, tá? Porque ele quer ficar aqui com os filhos dele. João 8,44, Jesus fala assim: vós tem por pai ao diabo, e a ele vocês querem satisfazer. O diabo é homicida, mente desde o princípio do mundo. Quem são os filhos do diabo? Quem são? É fácil. Eles estão na política, eles estão na cultura, e eles estão na religião. Ah. Os filhos do diabo mandaram Jesus para a cruz. Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, sacerdotes. Os filhos do diabo só querem te enganar, com futebol, com shows, com musiquinhas satânicas, com filmes, com novelinhas, só distraindo você, tá? E as pessoas caindo feito peixe na rede. A maioria vai morrer, a maioria vai ser condenada. 8 pessoas escapou do dilúvio, 3 pessoas escapou de Sodoma e Gomorra. Assim será na vinda do Filho do Homem. O apóstolo Pedro falou assim: não vão acreditar nessa promessa de que ele voltaria. Não vão acreditar. Está se cumprindo. Não estão acreditando. Estão correndo atrás de futebol, estão correndo atrás de artista, estão correndo atrás de político, estão correndo atrás do dinheiro, estão correndo atrás de sexo. Daniel escreveu assim: correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Deus causa guerra? Isso é tecnologia. Eles querem matar. Quanto mais pessoas eles matarem, melhor. Deus que trouxe esse vírus aí da China, tecnologia humana, vírus fabricado em laboratório. A mão de Deus pesa muito mais do que isso. A mão de Deus não vai deixar uma ilha. Quando a mão de Deus descer sobre isso aqui, não vai ficar um monte de pé. Dá uma lida em Apocalipse. Vai abrir as portas dos abismos, os demônios que estão presos vão ser libertos para atormentar os homens durante 5 meses, e ninguém vai morrer durante 5 meses. E demônios atormentando os homens. Dá uma lida lá em Apocalipse, capítulo 9. Enquanto você está sendo divertido, né, com o seu entretenimento, do que esse mundo está te oferecendo, você nem percebe que você está sendo enganado pelos seus prazeres. O diabo sabe muito bem do que o homem gosta. O homem gosta de sexo, o homem gosta de cachaça, o homem gosta de dinheiro, o homem é pego pela sua própria cobiça. Por isso que a geração inteira de Noé, os ímpios foram criados para o inferno. Quem são os ímpios? São os filhos do diabo. Uma raça criada pelo diabo. Pode ler em Gênesis. Os demônios pegaram mulheres e fizeram filhos, nasceram gigantes. Dá uma lida lá. Esses gigantes, heróis, homens de fama. Está escrito. O mal é que as pessoas não querem acreditar nas escrituras. Durante a Idade Média, o Papa queimava esses livros aqui, ó. Queimavam a Bíblia, os papas. Para quê? É para dominar o mundo. O Vaticano se tornou um país. O Império Romano, na profecia do profeta Daniel, o Império Romano é o império que vai trazer o anticristo para a terra, filho. O catolicismo é o Império Romano. A besta está sentada lá em Roma, como fala em Apocalipse 17, a cidade sobre as 7 colinas. Se você quiser ser enganado, seja enganado. Esse livro não foi escrito ontem. Essas profecias não foram escritas ontem. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você quiser pagar para ver, você vai ser mais um que vai ser morto na mão do diabo. A mão de Deus vai descer, filho, depois. Apocalipse 11, 18 está escrito assim: Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Aquecimento global é HAARP. Doença, tudo feito em laboratório, para matar, para destruir. Os filhos do diabo não. O filho do diabo vai ficar aqui para governar esse mundo. Porque o diabo não quer ser jogado no inferno. Ele quer ficar aqui para governar esse mundo aqui. Por isso que, se você não acreditar nas escrituras, Jesus vai voltar nas nuvens e vai levar a igreja dele. Não é os evangélicos, não. Ele vai levar a igreja dele, tá? O evangélico está mais preocupado em ganhar dinheiro hoje, tá? Ele vai levar a igreja que ele comprou com o seu sangue para ser salvo
da destruição, do juízo que vai vir. Quem crê em mim, como diz a Escritura, examine as Escrituras, peça para o Espírito Santo te ensinar, ele guiará você em toda a verdade. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma mensagem do Evangelho para vocês. Jesus falou que quando ele voltasse, pegaria esse mundo aqui de surpresa. E ele viria como um ladrão de noite, que ninguém sabe o dia e a hora. Por isso que ele mandou a gente examinar as Escrituras, porque hoje, com tanta informação que você tem, você não sabe nem quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, tá? Mas se tiver escrito, você pode confiar, porque passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Por isso que meu povo erra por não ter conhecimento. É escrito no profeta Oséias. Jesus falou a mesma coisa. Vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que está acontecendo hoje no mundo não é a mão de Deus, não é juízo de Deus. Enchente, guerra, peste. O que está acontecendo agora é só a mão do homem, tecnologia humana, tá? Isso aí é o diabo tentando trazer o anticristo para a terra, porque é o que vai acontecer com a permissão de Deus. A mão de Deus vai ser colocada depois. Por enquanto não. Por enquanto a vontade de Deus é salvar os homens. Por isso que ele está permitindo que aconteça todos esses sinais, para que as pessoas acordem, despertem, saia do seu mundo virtual para acreditar na realidade. Jesus vai voltar. Ele vai voltar e pegar esse mundo aqui de surpresa. Ele prometeu. Maomé não vai voltar, porque Maomé não venceu a morte. Buda não vai voltar, nem Maria vai voltar, mas ele falou que vai. Ele ressuscitou, apareceu vivo e vai voltar para a surpresa desse mundo. Depois que ele tirar a igreja dele, aí vai ser a mão de Deus. Por enquanto não. Por enquanto não passa de tecnologia humana para enganar as pessoas. Não existe esse negócio de aquecimento global, não. Isso aí é tecnologia, tá? O que está acontecendo no mundo hoje é só uma manipulação. Os homens dando ouvido à mentira. O Deus desse mundo é o diabo. O ser mais inteligente que Deus criou foi Satanás, tá? E as pessoas estão brincando, achando que pode ser mais sábias, mais inteligente do que o diabo. Não perca seu tempo. Você precisa do Espírito Santo de Deus para conhecer a verdade. Você precisa de Jesus. Jesus é a verdade, tá? Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando ele voltar, ele vem para tirar a igreja dele daqui. Depois sim, o juízo dele vai descer. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. O tempo está próximo. Tudo quanto está escrito nesse livro foi escrito para aviso nosso. É o que está escrito aqui, para que a gente não fosse pego de surpresa. Porque Jesus falou assim no sermão profético: estou avisando vocês antes que aconteça. Quando acontecer, vocês não sejam pegos de sobreaviso, tá? A gente está sendo avisado não só pelas profecias, como pelos sinais que estão acontecendo, que Jesus iria voltar. Acontece que o apóstolo Pedro também profetizou. Não vão acreditar nessa promessa. Vão zombar dessa promessa e não vão acreditar que ele vai voltar. Bom dia, seu Júlio, tudo bom? Acabei de xingar minha tabela de aparelhos que a gente tem disponível. Precisa de quantas linhas com quantos aparelhos? Jesus garantiu: passará o céu e a terra. A minha palavra não vai passar, tá? Então, com tanta informação que você tem hoje, você pode estar mais perdido que segue um tiroteio. Mais alguém? Daniel 12 fala assim: vão correr de uma parte para a outra. A ciência vai se multiplicar,
Você não sabe nem quem está falando a verdade e quem não está falando. Você não sabe quem é de Deus, quem é do diabo, porque não conhece as Escrituras. Jesus falou, examina ela. Nela você vai conhecer toda a verdade que você precisa conhecer, para você não ser enganado. Jesus avisou que muitos seriam enganados. Virão muitos falsos cristos, líderes políticos, muitos falsos profetas, líderes religiosos, fariam grandes milagres e enganariam a muitos. Não quer ser enganado? Comece a estudar esse livro, tá? Medita nele de dia e de noite, para que vá bem o seu caminho. Mas em Romanos 1:28 está escrito assim: não se importaram de terem conhecimento de Deus. Então continua dançando funk, continua atrás do futebol, continua bebendo sua cachaça, continua aí atrás dos filmes pornográficos, continua aí sua vida. Vai morrer, vai ser destruído, vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, porque o aviso está dado. O aviso de Deus está dado, o sinal está aí, todo mundo está enxergando. O que vocês estão vendo aí não passa de tecnologia humana. O diabo trabalhando para trazer o anticristo para a terra, para todos os habitantes da terra adorar ele, como está em Apocalipse 13. É só engano, é só mentira o que vocês estão vendo aí. Existe esse negócio de aquecimento global, isso é tecnologia, tá? Não existe nada essas guerras fantasiosas, não, filho. Isso é tudo armação mesmo para matar. Essas doenças, tudo fabricado em doenças de laboratório, tudo para matar vocês, tudo para matar os pobres, né? Aqueles ainda que têm chance de se arrependerem, porque nesse mundo aqui o diabo é Deus desse mundo, tá? E desde o livro de Gênesis ele criou uma raça da qual Jesus fala assim em João 8:44, são filhos do diabo. Tá vendo? Nem todo mundo que está pisando aqui nessa terra é filho de Deus, não, tá? Tem a semente também, os filhos do diabo. E eles estão na política, eles estão na religião e eles estão na cultura, tá? Então esses malditos artistas que vocês adoram, né, que a maioria por aí sai, né, aplaudindo, cantando, né, essas músicas demoníacas, são filhos do diabo, tá? Esses camaradas que estão na política aí, comunismo, socialismo e qualquer outra porcaria, são filhos do diabo, tá? Esses papas, esses líderes que estão nas religiões, são filhos do diabo, literalmente, tá? É literalmente, são filhos do diabo. E se você não acreditar nessas escrituras, você vai acreditar em quem? Bolsonaro? Você vai acreditar em quem? Papa Francisco? Se não conseguem acreditar em Jesus e os profetas, vocês vão acreditar em quem? Morto? Em artista? Tem que ser muito bobo mesmo, né? Para deixar de acreditar em Jesus, para acreditar em Pablo Vittar. Mineral é doido. Tem que ser muito bobo mesmo, para deixar de acreditar em Jesus, para ir atrás de Papa Francisco, para ir atrás de Bolsonaro. E acorda, porque o que está escrito aqui está acontecendo, e o juízo de Deus vai vir em breve. Eu vou dar. E o profeta, o apóstolo Pedro falou assim: quando Jesus voltasse, não iriam acreditar nessa promessa. Não estão acreditando. O profeta Daniel, ele profetizou no capítulo 12, versículo 4, que nos últimos tempos as pessoas correriam de uma parte para a outra. A ciência se multiplicaria. Quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore que Deus ordenou que não comesse, Deus falou assim: agora não haverá limites para o conhecimento do homem. Jesus um dia pegou um cego de nascença, cuspiu no chão, fez barro e colocou no olho desse cego. E esse cego passou a enxergar. Ele criou o globo ocular desse cego. Esses dias atrás apareceu um cientista judeu e criou um chip para colocar no olho do cego de nascença. E o cego está enxergando. Tecnologia. O que vocês estão vendo por aí? Vírus, guerra, fome. Isso não é a mão de Deus. Essa é a permissão de Deus. A mão de Deus é muito mais pesada do que isso. Você pode ter certeza. Um dia Davi pecou, contando quantos soldados tinha no seu exército. Ele cometeu o mesmo pecado de Satanás, pensando que o poder pertencia a ele, tá? Ele falou assim, Deus falou para ele: Davi, escolhe. Você quer 3 anos que haja fome sobre a terra? Você quer 3 meses que os teus inimigos se persigam? Ou você quer a mão do Senhor, que a peste
venha. Ele falou, eu quero cair na mão do Senhor. Deus mandou um anjo. Em um dia só, não foi 3 dias. Em um dia só, esse anjo matou 73 mil pessoas. A mão de Deus é muito mais pesada do que a mão do homem. Tá? O que vocês estão vendo aí é tecnologia humana. Não tem aquecimento global, tem HAARP. Guerra. Os países que se envolveram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, se tornaram os 7 países mais ricos do mundo. A besta tem 7 cabeças, como fala em Apocalipse. Esse mundo aqui não tem nada oculto. Tem um monte de tecnologia aí. Tem um monte de informação, mas ninguém sabe a verdade. A verdade está aqui, ó, nesse livro. Se as pessoas estudassem, se lessem, mas está escrito assim em Romanos 1:28, não se importaram de terem conhecimento de Deus. Jesus vai falar no sermão profético, não perceberam, veio o juízo e pegou a todos de surpresa. Assim será na vinda dele. Todo mundo está achando que é esperto. Todo mundo está achando que sabe tudo só porque tem uma internet. Satanás foi o ser mais inteligente que Deus criou. Tanto que pensou que poderia ser maior do que Deus. Essa tecnologia aí é só para ele implantar o reino de Deus aqui, o reino de Satanás, o reino do anticristo aqui. Guerras, fome, peste, terremoto. Ele está criando tudo isso. Então leia as escrituras para você não ser enganado. Jesus ele começa o sermão profético em Mateus 24, falando assim, virão muitos falsos cristos políticos. Virão muitos falsos profetas, líderes religiosos. Teve um evento evangélico aqui em São Paulo, não teve? Final de semana? Lotou Morumbi, lotou Parque Antártica, de evangélicos. Aí chega o Bolsonaro lá. Ah, Bolsonaro aceitou Jesus. Que aceitou Jesus o quê? Quem tem Jesus não fica no meio da política. Esse mundo aqui é governado por diabo, o Deus desse mundo. Jesus falou assim em João 8,44. Vocês são filhos do diabo. Ao diabo vocês querem satisfazer. O diabo é mentiroso, homicida. Ele mente desde o princípio do mundo. Quem são os filhos do diabo? Aonde estão os filhos do diabo? Herodes mandou Jesus para a cruz, político. Pilatos mandou Jesus para a cruz, político. Anás e Caifás, sumo sacerdote, mandou Jesus para a cruz. Líderes religiosos. Vocês vão acreditar em quem? Bolsonaro? Vocês vão acreditar em quem? Porque os evangélicos estão acreditando que Bolsonaro é crente. Crente. Que um dia está na missa rezando para morto, outro dia está no meio do culto evangélico. Crente não se mistura, filho. A igreja não é deste mundo. Crente não se mistura com religião, ecumenismo. Quem faz ecumenismo é o diabo, de unir todas as religiões. Respeita a religião dos outros, isso é conversa do diabo. Crente não se intromete com política. Por isso que virão muitos em meu nome, dizendo ser o Cristo, enganarão a muitos. É fácil enganar, filho. O diabo oferece justamente o que você quer. Sexo, dinheiro. Satanás sabe do que o homem gosta, filho. Enganou 1/3 dos anjos no céu. Como é fácil de enganar, filho. Como é fácil. O profeta Ezequiel fala assim, o povo gosta de escutar mentira. O profeta Jeremias escreveu assim, o povo deseja os falsos profetas. Estão amando Edir Macedo, filho. Porque o Macedo falou que vocês vão ficar ricos. Vocês estão amando o Valdomiro, porque ele vai curar todas as suas enfermidades. É só você dar 10%, 20%. Estão querendo comprar o reino de Deus com dinheiro? Vocês estão chamando Jesus de besta mesmo, né? Como Raul Seixas fez uma música e falou assim, eu não sou besta para bancar uma de herói, morrer de pendurado numa cruz. Olha lá, puseram a foto do Raul Seixas lá no prédio, em frente à Catedral de São Bento. O que o mundo gosta, filho, é do diabo. Jesus falou, esse mundo me odeia. O que esse mundo gosta é de amar o diabo, Satanás. Por isso que a geração de Noé foi destruída e por isso que essa geração também vai ser. Estação Palmeiras. Jesus uma hora dessa, ninguém suporta Jesus uma hora dessa. O apóstolo Paulo falou assim, não suportarão ouvir a sã doutrina. Não estou nem aí, filho, que você não suporta. Um dia vai ser destruído, tá? E você foi avisado. Foi para isso que Deus me mandou aqui. Só para te avisar, deixar sua cabeça bem inchada. Porque cachaça não vai aliviar você. Maconha não vai aliviar você. Futebol não vai aliviar você. Nem muito menos carnaval, tá? Você que sabe, filho, o que você vai fazer da tua vida. Jesus mandou pregar o evangelho dele, tá?
E isso aqui eu vou fazer, até ele voltar. Acredite em quem você quiser. Eu vou acreditar nas Escrituras. Porque esses profetas morreram, foram assassinados. Os apóstolos morreram, foram assassinados. Jesus morreu, foi assassinado por esses filhos do diabo. Vou acreditar em Papa Francisco? Vou acreditar em Bolsonaro? Não sou besta, filho. Besta é o diabo, tá? Que quer fazer você acreditar nele. Toma cuidado para você não ser enganado. Falou, vou lá, dá mais.